Livro O Poder da Esperança, segundo capítulo, Ansiedade, Excesso de Futuro, segunda parte. Terapia Divina. Laura era a ansiedade em pessoa, o temor, o abandono e a insegurança vividos no passado ajudam a entender por que ela era assim. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Somente Deus conhece o futuro. Isso tem levado muitas pessoas a colocar sua fé e a confiança no Todo-Poderoso, que ama e protege todos aqueles que o aceitam. O tratamento divino tem 3 aspectos. Individual. A pessoa precisa exercer influência sobre sua vida interior, refletindo sobre o fato de que a vida não se resume a nascer, viver e morrer. Essa reflexão abre espaço para uma perspectiva que vai além do aqui e agora. Ela inclui a compreensão do destino da família humana e especialmente do plano de Deus para a salvação eterna, como é explicado na Bíblia. Isso também ajuda a pessoa a adquirir uma perspectiva de longo prazo que lhe dá confiança na vitória do bem sobre o mal. Como medida de auxílio imediato, a terapia divina se utiliza da reflexão em versículos bíblicos claros e cheios de força, como por exemplo: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmo 91, versículo 7. Social. Não é somente pela adoração, em comunidade e pelas palavras de outras pessoas que Deus pode intervir. Ele também faz isso pelo exemplo e pela atitude que essas pessoas demonstram. O Espírito Santo pode usar essas pessoas para fazer sua terapia, entre parênteses. Finalmente, seria bom dizer que Deus também pode usar profissionais qualificados, capazes de utilizar técnicas e estratégias que podem ser abençoadas por Deus para que surtam efeito divino. O aspecto divino abrange o relacionamento pessoal entre o ser humano e Deus. Encontra seu maior apoio na oração. A oração, mais que a repetição de frases, consiste em falar com Deus como a um amigo e conselheiro. É falar dos temores, ansiedades, dúvidas e problemas, como também agradecer ao Criador as coisas boas da vida. A oração sincera tem ajudado muitos a crescer na fé, o que é incompatível com a ansiedade e a incerteza. Fé, na realidade, significa confiança em Deus. Quanto mais conhecemos Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia, mais desenvolvemos essa confiança e mais nossa fé se fortalece. Segurança quanto ao futuro. Uma das grandes dúvidas de Laura em sua adolescência, quando olhava para o céu deitada na areia da praia, tinha que ver com o futuro. Os livros científicos que havia lido, ainda que fossem úteis em alguns aspectos, não traziam esperança alguma de futuro, como vimos. De uma forma ou de outra, o universo um dia chegará ao fim. Para uma pessoa ansiosa, dizer que o amanhã terminará em nada oferece tanto consolo quanto dizer a um depressivo que é possível escapar de um buraco negro. Laura avaliou suas descobertas recentes. Havia sérias razões para ela acreditar que Deus existe e que a ama, independente de que ela fosse ou do que ela tivesse acontecido com ela no passado.
Deus se revelou de modo especial na Bíblia Sagrada e há muitas boas razões para crer que esse livro singular é realmente confiável. Uma delas é justamente o que esse livro diz sobre o futuro. Em conversas e estudos com sua colega de trabalho, Laura descobriu que a Bíblia contém mais de 2.500 referências a um evento futuro maravilhoso, a volta de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus prometeu: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João, capítulo de 1 ao 3. João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3. No momento em que Jesus voltava para o céu, depois de ter passado 3 décadas aqui na terra, morrido na cruz e ressuscitado, 2 anjos foram encarregados de consolar os discípulos. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. De que forma? Pessoalmente, visivelmente, entre as nuvens e rodeados de anjos. Será o evento mais espetacular da história. Apocalipse 1, versículo 7 diz que todo olho verá Jesus, quer a pessoa creia ou não. Laura compreendeu que não seria inteligente da parte dela desprezar as várias profecias relacionadas à volta de Jesus e cumpridas à risca. Ela se convenceu da promessa de que ele virá. Na verdade, a Bíblia nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Outro assunto que deixou Laura aliviada foi a questão do chamado inferno eterno, entre parênteses. Em seu livro Vida para Sempre, Robert Léon Ondon suponha, por exemplo, que o juiz de sua comarca sentenciasse um homem declarado culpado de assassinato a ser torturado continuamente dia e noite com água escaldante e ferros em brasa, a fim de mantê-lo sofrendo constantemente a mais torturante dor. O que os meios de comunicação teriam a dizer sobre isso? Qual seria a reação das pessoas em geral para que esse tipo de punição? Faria sentido dizer que nosso Criador, que é um Deus de justiça e amor, poderia ser um monstro de crueldade pior do que o mencionado? O dogma do tormento eterno apenas depõe contra o caráter justo e amoroso de Deus. A Bíblia afirma que após o julgamento final, os ímpios serão consumidos, Apocalipse 28, versículo 8 e 9, e se tornarão cinzas, Malaquias, capítulo 4, de 1 ao 3, por escolha própria como resultado de sua rebeldia. Então, como entender a expressão fogo eterno? Ondon explica: não é o sofrimento que será eterno, e sim o fogo que Deus usou para destruí-los, que será eterno em seu efeito. Ele quer dizer, através da expressão inextingível,
Lucas capítulo 13, versículo 17, que é um fogo que nenhum ser humano pode extinguir ou apagar. Um bom exemplo de punição é o que sucedeu a Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas por um fogo eterno. Judas, capítulo 7. Essas cidades não estão queimando hoje em dia, foram extintas. Laura ficou muito feliz em compreender isso. Essa era outra barreira entre ela e o Deus que não conhecia. Quando pensava no mito do inferno de fogo eterno, ela não conseguia imaginar um pai de amor. Era contraditório e ilógico, mas a Bíblia nada tem a ver com esse mito. O futuro que ela apresenta para os remidos é em lugar e tempo em que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Para vencer a ansiedade, o acompanhamento profissional fez muito bem para Laura, mas seu recém-adquirido conhecimento do Deus da Bíblia e da esperança da volta de Jesus foi determinante para a paz que passou a reinar em sua vida. A partir de então, ela não teve mais medo do futuro, pois entendeu que Deus cuida e sempre cuidará dela, como um bom pai que nunca abandona seus filhos. Ansiolíticos bíblicos. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, versículo 8. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe auxílio à minha alma. Salmos 94, versículo 19. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, 25 e 26 são os versículos.